Apocalipse capítulo número 22, versículo número 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, seja, meu Deus, viva e eficaz nos nossos corações, Pai, a fim, meu Deus, de que saiamos daqui nesta noite, Pai, mais crentes do que nunca, Pai, firmados na rocha que é Cristo, Pai, meu Deus, andando conforme a sua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Voltando, parece que ele já saiu do céu, né, irmãos? Saiu do céu e está vindo. Não, ele não está vindo, irmãos, ele vai voltar, irmãos, porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Então não é uma viagem longa, é uma viagem de milésimos. Ele apareceu nas nuvens do céu, a igreja sobe, ele leva a igreja embora, e a gente vai iniciar, irmãos, 7 anos de bodas do Cordeiro, vivendo na bênção do Senhor, vivendo a festa do Senhor, vivendo a coroação dos santos, as recompensas, tudo ali nos 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto que aqui, irmãos, 7 anos de tribulação, 7 anos de sofrimento, 7 anos de julgamento, tratamento de Deus com Israel e todo o povo gentil que ficou, que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou que recebeu, mas não permaneceu. Diga para o seu irmão, se você tiver alguém do seu lado, o importante não é apenas conhecer, o importante é ir até o fim. Glória a Deus. 7 sinais. E esses sinais estão ali no Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus. Primeiro sinal, irmãos, depois eu não vou ficar aqui nos sinais, eu só vou trazer para você, vou comentar 2 aqui, nós vamos aqui para o texto que nós lemos. Primeiro sinal, o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 21, 9 e 10, sobre guerras e conflitos. Quantas guerras nós já temos visto? Se eu disser ouvido, se estende. Mas quantas guerras nós já temos visto? Visto porque a gente vê na TV, não porque a gente vive uma guerra aqui, a não ser aqui no Brasil, a guerra que é a guerra do tráfico de drogas, a guerra de facções e tudo mais. Mas quantas guerras nós não temos visto? Você, desde que você começou a ter acesso
a comunicação, quantos conflitos nós já não temos visto no nosso tempo. Mas se nós voltarmos para trás um pouquinho, nós vamos ver pelo menos duas grandes guerras que não é a nossa época. Acho que não é a nossa época. A Primeira Guerra de 1918 e a Segunda Guerra de 1939. É do tempo de alguém aqui? 39? Não, né, irmãos? Não é, irmãos. Por isso que eu falei que não é, irmãos. Não é. Onde 100 milhões de pessoas foram ceifadas pela guerra. Das duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 100 milhões de pessoas foram ceifadas, perderam as suas vidas. Então, irmãos, um primeiro sinal aí, irmãos, de que o Senhor Jesus, Ele está prestes a voltar, irmãos, guerras e conflitos. Então, Jesus está falando ali no capítulo 24 de Mateus e aqui no capítulo 21 de Lucas, sobre, olha, vocês precisam prestar atenção nos sinais que o tempo vai dar. Então, quando estas coisas estiverem acontecendo, entendam, eu estou prestes a voltar. Então, se está tendo conflitos, guerras, como nós estamos vendo agora, não só em Israel, irmãos, mas na Síria tem conflitos já há mais de 10 anos, irmãos. Conflitos há mais de 10 anos. Lá na Ucrânia com a Rússia, em grande parte da África, irmãos, conflitos, guerras civis, guerras acontecendo em todo o tempo. Por isso, você precisa ficar firme no Senhor, porque este é um indício dos 7, de que Jesus, Ele está prestes a voltar. Segundo, catástrofes naturais. Quem diria, irmãos, que um lugar como o sul do país seria alvo de devastação, de enchentes, irmãos? Agora ocorrendo, agora no sul do país, eu vou pegar aqui o mais recente, o sul do país, irmãos, sofrendo com chuvas, alagamentos, mortes. A chuva quando vem, irmãos, nos últimos anos, as chuvas de verão principalmente, olha o que aconteceu em Petrópolis uns anos atrás, tragédias pós-tragédias. Então é um sinal forte, irmãos, também, que antecede a volta do Senhor Jesus. Terceiro sinal, aumento do pecado. Você reparou, irmãos, que para as pessoas está tudo normal? Vou fazer isso, está tudo normal. Vou fazer aquilo, está tudo, mas é errado. Não, é normal, porque a moda diz que é normal. As pessoas estão fazendo tanta barbárie, irmãos. As pessoas estão fazendo tantas coisas sem ao mínimo de cuidado, e colocando vidas em risco, colocando situações, famílias. Vou dizer uma coisa aqui para você, infelizmente, irmãos, e é um assunto que eu tenho falado aqui já há muito tempo, irmãos. As pessoas hoje, irmãos, têm trocado de família como troca de roupa. Sim ou não, irmãos? As pessoas simplesmente, irmãos, estão assim fazendo. Parece a época dos juízes que eu preguei aqui na sexta-feira. Cada um fazia o que dava na cabeça, sem se preocupar com amanhã. Meu irmão, minha irmã, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Fala para o seu irmão aí, você é livre, meu irmão. Presta atenção em mim aqui. Pode falar para ele, presta atenção em mim aqui, você é livre. Não, fala, presta atenção aqui em mim, você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu te aconselho, faça o que é bom, porque tudo que for ruim, a tua terceira e quarta geração vão colher. Jesus é que fala isso, irmãos. É o Jesus bonzinho que a nova era está pregando, irmãos. Tudo que eu fizer, irmãos,
tudo que eu fizer de ruim, tudo que eu fizer de mal, o mal que estiver nas minhas mãos, não sou eu que colho, irmãos. Nem todos eles não sou eu que colho, mas é meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos, porque o Senhor Deus diz que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Portanto, irmãos, o pecado está aí, crescendo, mas você é de Deus. Você só vai errar se você quiser. Você só vai pecar se você quiser. Porque o sangue de Jesus já te lavou, já te limpou, já te purificou e já te preparou para ir morar no céu com Ele. Então, mais um sinal aí. E vai aumentar, viu, irmãos? Vai aumentar. Agora no verão, irmãos, a gente passa apertado aqui no Brasil, né, irmãos? Porque é um tal de andar nu. Né, irmãos? É um tal de andar nu. Que é difícil, né, irmãos? A gente tem que andar na rua assim, ó. Na igreja, irmãos, já aconteceu, irmãos. Subir aqui, fala para aquela irmã lá, joga uma toalha. Na igreja, irmãos. Estou falando mentira, irmãos, aqui? Então, irmãos, vamos ficar firme com Deus, irmãos, porque assim, o povo que Jesus vem buscar, irmãos, não é qualquer povo, irmãos. O povo que Jesus vem buscar não é qualquer povo. E assim, irmãos, dentro das credenciais que Ele nos pede, irmãos, se a gente não entrar, irmãos, se a gente não estiver dentro, a gente fica fora. Você já imaginou? Eu estava no meio do louvor aqui, irmãos, momento gostoso do Espírito Santo aqui, e eu comecei a imaginar, sabe no que? Um arrebatamento da igreja. Que é quando assim, irmãos, eu já vi alguns vídeos disso. Está pregando na igreja, está tendo culto, daqui a pouco dá um raio. Aí as Bíblias caem no chão, algumas poucas pessoas ficam, uma igreja grande, e as pessoas começam a procurar umas às outras, aí cai a ficha, irmãos, de que Jesus voltou e eles ficaram. Você já imaginou você ficando? Você se imagina, irmãos? Você faz essas análises? Eu faço, porque eu sou pecador. Eu faço, porque o nosso Jesus, Ele é muito reto. E tem vezes, irmãos, que eu olho para as palavras que Ele diz, como por exemplo, aquele que não renunciar a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não negar pai e mãe por causa do meu nome, não é digno de mim. Aquele que não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e me seguir, aquele que não fizer isso não é digno de mim. Eu olho para estas palavras e eu fico me analisando, irmãos, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar, porque não vai adiantar nada, irmãos, passarmos aqui um tempo, irmãos, na igreja, irmãos, e aquele grande dia, irmãos, eu ficar chorando aqui embaixo, porque depois, irmãos, vai ser pelo meu esforço. Eu vou ter que ficar lembrando sempre, eu não posso negar Jesus, eu não posso negar Jesus, e eu não vou ter benefícios, eu não vou poder ter acesso a nada do que o sistema vai proporcionar àqueles que vão estar dentro da nova ordem mundial. Se eu quiser ser salvo, eu não vou poder ter acesso. Então o Espírito de Deus está falando para a gente aqui agora: prepara a sua vida, anda com Cristo, anda reto, anda perfeito, não caia no pecado, anda para frente, ganha almas para o meu reino, porque eu venho te buscar. Terceiro indício. Quarto indício: multiplicação do conhecimento. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Daniel, ele tem uma revelação, o anjo está dizendo para ele que depois das 70 semanas, que eu já preguei sobre isso aqui também,
virá o fim. Então, está falando sobre multiplicação da ciência. E olha, irmãos, é que é o nosso tempo. É o nosso tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em menos de meio século, foram inventadas muitas coisas. Você sabia que meio século atrás não tinha nada do que nós temos hoje? Como televisão, como celular, como internet, como computadores. Você sabia disso? Em menos de meio século, do século 20, irmãos, todas estas coisas foram inventadas. Então não é uma coincidência, irmãos, o Senhor disser, olha, uma das evidências sobre a minha volta é de que a ciência se multiplicará, a tecnologia, a inteligência humana, ela se multiplicará. O homem está muito inteligente, o homem está, irmãos, o homem já foi na lua, irmãos, em menos de meio século. Então Jesus está às portas para buscar o seu povo. Se prepare. Quinta situação que mostra que Jesus vai voltar, irmãos. Está perto a sua volta. A propagação da nova era, é isso aí, irmãos. Todos os lugares que você vê, toda a mídia que você vê, tentando associar um Jesus que é um Jesus produto dessa nova era, é um Jesus que te aceita do jeito que você é, e você pode continuar do jeito que você é, que Ele te aceita porque Ele é amor, porque Ele é bom. Está aí, irmãos, está ou não está, irmãos? Está no nosso meio, está ou não está, irmãos? Está dentro da própria igreja. Esse conceito, irmãos, de que, olha, você do jeito que você está, do jeito que você é, você não precisa ser radical, você não precisa ser um fanático na fé, você não precisa ser radical na sua fé. Jesus, Ele diz sim, irmãos, quem não renunciar a si mesmo por amor de mim não é digno de mim. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Então eu estou trazendo aqui para você, irmãos, informações, porque pode ser que Jesus ele volte, irmãos, ainda hoje. E como nós estamos, irmãos? Como nós estamos? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Sexto, o renascimento de Israel. Israel está sendo bombardeado, está sendo lá, irmãos, mas não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece desde que Israel se tornou um estado, irmãos, em 1948. Desde então, irmãos, um dia depois, vários países árabes se unem para atacar Israel. Mas desde então Israel tem tido vitórias, irmãos, sobre todos os teus adversários. E não será diferente com o Hamas agora, irmãos. Porque Deus tem planos, Deus tem promessa para Israel na grande tribulação. Então isso quer dizer, irmãos, que esta nação aqui, irmãos, ela vai vencer tudo que tiver na frente, porque Deus está com esta nação. E o fato, irmãos, do país, do Estado de Israel ser criado, irmãos, ser assim, irmãos, ter reconhecimento, irmãos, como foi uma coisa rápida, irmãos. Fala sobre o renascimento, fala, porque em 70 depois de Cristo, lembra quando Cristo diz assim, olha, as pessoas perguntam para Jesus assim, mas como será o final dos tempos? Como será? E Jesus ele olha para o templo e diz, na verdade, os discípulos estão falando sobre o templo, olha que coisa bonita, olha que arquitetura linda, esse templo feito, reformado por Herodes, olha que coisa maravilhosa e tal e tal. E Jesus diz assim, olha, não ficará pedra sobre daquilo que vocês estão vendo. E no ano de 70 depois de Cristo, o general Tito, ele invadiu Israel e devastou Israel, destruiu Israel completamente. Os que ficaram vivos saíram de Israel, fugiram
teve a dispersação de Israel. Só, irmãos, só em 1948, eles conseguiram voltar, irmãos, por causa de uma perseguição que houve na Europa. Eles voltam, eles começam a voltar, e a terra de Israel está ocupada por árabes, por esse povo que está lá, irmãos, fazendo guerra com eles. E eles voltam, eles começam a voltar porque eles não tinham para onde ir. 1947, irmãos, 1946, 1947, a ONU bate o martelo. 1948, a ONU proclama Israel como um Estado, uma nação. O negócio foi do dia para a noite, irmãos, virou um Estado. Um dia depois da proclamação de Israel como Estado, os países se levantam contra Israel, começam a bombardear Israel, e até hoje está assim. Mas o Senhor está com aquele povo, o Senhor está com aquela nação, e é por isso que é importante você meditar no Salmo de número 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, irmãos, porque quando você ora por aquilo que Deus ama, o Senhor te abençoa também. E o último, irmãos, o surgimento do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo está dizendo a Tessalônica sobre esse marco. O Senhor Jesus, ele só vai aparecer, irmãos, e quando estas coisas estiverem acontecendo, e estão acontecendo, e muitas delas já aconteceram, mas quando ele aparecer, quando ele surgir, o anticristo se revelar, a igreja não vai estar mais aqui. E quem é a igreja aqui, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Os Apocalipse capítulo de número 22, versículo número 10, que nós lemos aqui. Jesus está terminando com João a revelação. E ele está deixando bem claro, olha, isso que eu pedi para você escrever, não cele isso não. Não cele isso não. Porque o tempo desse cumprimento está próximo. Então aqui, irmãos, ele faz algumas menção a João que nós precisamos observar. Ele vai dizer para você e para mim, ó, aquele que é imundo, ele vai continuar imundo. Aquele que é impuro, ele vai continuar impuro. Mas aquele que é justo, tem justo aqui, irmãos? Continue justo. Aquele que é puro, continue puro. Nossa, eu recebi um site aqui, meio estranho, meio estranho. Você é filho de Deus. Continua puro. Amém, irmãos? Você é lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Continua limpo. Continua limpo. Ah, não sei não, meu casamento está meio assim. Acho que eu vou tentar. Estou tendo uma oportunidade de uma aventurinha. Você foi comprado e lavado por um alto preço. Vai jogar isso fora. Vai jogar isso fora. Vai desgraçar com a sua vida, com a sua família. E quando descobrirem, eu já preguei aqui, né, irmãos, que todas as coisas que a gente faz não fica encoberto. Fica por um pouco de tempo, irmãos. Um pouco de tempo fica encoberto, irmãos. Mas depois é revelado. É revelado. Então, crente, quem é crente aqui, dá aquele glória a Deus de domingo bem forte. Não caia no pecado. Não, você sabe o caminho. Nossa, estou com uma oportunidade aqui meio errada de me promover. O que seu mestre vai pensar de você? Aquele que na cruz
sofreu por mim e por você, sem expressar nenhuma semblante de dor, por causa de mim e de você. Hoje não é um modismo, a vida moderna, irmãos, que vai nos fazer com que nós entre também na roda do mundo. Nós somos de Cristo. Ah, mas as pessoas me taxam de quadrado, que não sei o quê, deixa que te taxe, o importante é o que Ele pensa de você. Você se preocupa com o que as pessoas que não tem nada para te oferecer pensam de você, por causa das tuas atitudes que estão fora da moda. Está fora da moda. Pense o que o meu mestre vai pensar de mim. Será que ele me aprova nisso? Será que ele vai me aprovar eu fazendo isso? O que ele faria no meu lugar? Pense sempre assim, para que você seja aprovado naquele dia. E aquele dia pode ser daqui a pouco, pode ser agora. Você precisa levar muito a sério isso, porque Jesus vai voltar. Ele continua dizendo: eis que cedo venho, sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as tuas obras. Tudo que você faz vai ser pago. Amém? Está lutando por alguém? Vai ser pago. Está lutando para trazer alguém para ter o nome no livro da vida? Vai ser pago. Você vai ser recompensado. Está cuidando de alguém? Está cuidando de algum filho de Deus? Está tendo essa preocupação? Você vai ser recompensado segundo as tuas obras. Então, irmãos, vamos ficar firme com o Senhor. Vamos ficar firme com o Senhor. Para mim encerrar aqui esta palavra, ele diz assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega, princípio e fim. Você pode se colocar de pé nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós estamos aqui hoje porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e nós reconhecemos isso. A única coisa diferente que nós temos é isso: nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar na presença do Senhor. Escolhemos estar na casa do Senhor. Escolhemos consagrar o nosso começo de semana. Escolhemos consagrar o nosso meio de semana. Escolhemos consagrar o nosso final de semana ao Senhor, em cultos ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos nos consagrando para mais uma semana, aonde Ele vai nos guiar, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai nos encaminhar, e Ele vai nos dar vitórias. Nós escolhemos isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As duas coisas eu queria dizer para você. Primeiro, eu sou alfa, eu sou ômega. O Senhor está dizendo para você que é crente, e agora é diretamente voltado a você, ao seu agora. Ao seu agora. O Senhor está dizendo para nós: eu sou o começo da sua história e eu sou o fim da sua história. Não acabou, não terminou. Ele está trabalhando a sua história, pois Ele começou, Ele vai terminar. E toda a história que Ele começa, termina bem. Então, independente do que você estiver vivendo aqui hoje, independente de como você está aqui, independente das situações que você tenha que enfrentar esta semana, não se esqueça: Ele é o começo e Ele é o fim da sua história. Ele é.
E eu já quero profetizar milagres sobre a sua vida nesta semana, em nome de Jesus. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu amor, se Ele está acima de qualquer coisa na sua vida, ou de todas as coisas na sua vida, eu declaro vitória sobre a sua vida nesta semana, em nome de Jesus, eu declaro. E uma segunda situação, que esse mesmo versículo nos traz: eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aqueles que não se curvaram ao Senhor, agora que Ele é advogado, se curvarão lá na frente do ômega como juiz. Aqueles que não receberem Jesus como Senhor e Salvador agora, porque agora Ele é nosso advogado, agora Ele nos perdoa, agora Ele nos perdoa. Naquele grande dia, Ele será ômega, o nosso juiz. Presta atenção aqui, meus irmãos. Ele será a nossa sentença. Então pregue para as pessoas, fale do amor de Deus para as pessoas, porque a morte de Jesus naquela cruz não vai ficar barato, irmãos. Não vai ficar barato. Só há um caminho, e é Jesus. E todas as pessoas que desprezam esse caminho vão se encontrar com Ele lá na frente como juiz, como julgador, como aquele que julga e condena.